Vocês já pararam pra pensar que tem uns personagens que a gente se vê curtindo, mas não sabe explicar bem o motivo? Tipo, a gente sente uma conexão, mas é difícil de colocar em palavra. Pra mim, esse tipo de personagem é o Toji Fushiguro. E não é só porque ele tem um físico bravo. O Toji representa uma parte da gente que a gente meio que esconde, sabe? Aquela parte de provar pro mundo que eles estão errados sobre a gente. E a gente vai ou já se transformou em algo muito maior do que eles esperavam. E claro, para alguns isso pode ser um caminho meio sombrio. O Toji, por exemplo, sofreu pra caramba com a família nele. Para outros é só a galera que tentou te diminuir ou te olhou torto. Todo mundo já teve umas fases assim de querer mostrar pro mundo. E no curto prazo até que é de boa, pode ser benéfico. Desde que você não caia na armadilha que o Toji caiu. É de que isso nunca acaba se tornando suficiente. A gente conheceu o Toji no final do primeiro episódio da segunda temporada. Ele já chega ali causando, renegando o nome Zenin, dizendo que agora é Fushiguro. 2 sobrenomes que a gente já conhece bem por causa da Maki e também do Megumi. Mas o que eu acho mais foda é que na próxima aparição dele, ele tá apostando. Isso é muito simbólico, porque pra muita gente, apostar é tipo a tentativa desesperada de mudar o destino rápido e sem esforço, em vez de buscar um caminho mais produtivo e sustentável. Mas à primeira vista o Toji não parece nada disso, né? Ele treinou pra caramba pra ser o monstro que se tornou, capaz de ser um assassino de elite e de se libertar do clã Zenin. Só que ele não se libertou, na verdade. Mesmo com aquela frase icônica de que ele deixou tudo pra trás. Nesse ponto da história o Toji ainda tá preso à maldição do clã Zenin. Ele ainda é muito ligado ao destino de ter nascido lá. Em grande parte das atitudes dele vem do ódio que ele sente por eles. Ele ainda tá lutando contra esse destino, na verdade. E a gente vai voltar a isso na luta dele contra o Gojo. Falando nisso, depois que ele recebe a missão, a gente vê que ele entende o poder do Gojo e sabe que precisa cansar ele primeiro. Isso mostra uma racionalidade que faltou em outros que desafiaram o Gojo. E eu acho que essa é uma das razões mais simples pelas quais a gente curte o personagem. Para a família Zenin, ele não ter nenhum tipo de energia amaldiçoada era um fracasso. Pro Gojo, é a força mais assustadora e frustrante que ele já viu, porque ele não consegue rastrear os movimentos do Toji. E claro, ele não para por aí. Ele vai lá e acaba com a vida da Riko Amanai também, que ironicamente estava numa situação parecida com a dele, forçada às circunstâncias trágicas por ter nascido de um certo jeito. Dá pra ver o Toji perpetuando esse ciclo de ódio, descontando nos outros o que fizeram com ele. Depois que ele derrota o Geto, ele solta aquela frase icônica: mas os 6 com todas as suas bênçãos perderam pra um macaco que nem usa Jujutsu. Eu concordo em parte com o que a maioria diz sobre isso, que é assim que ele se vê e que ele sente uma pontinha de inveja. Mas eu acho que sobre isso é mais ele provocando. Tipo, vocês não deviam ter ganho, já que eu sou só um macaco. Ele acha que todo mundo vê do mesmo jeito que o clã Zenin via. Um fracasso sem energia amaldiçoada, o que não é verdade. Aliás, mesmo quando ele reaparece, todo mundo morre de medo dele. Ninguém tá olhando ele de cima. Mas isso também volta para aquela necessidade insaciável dele de validação. Ele tá mostrando pro Geto, pro clã Zenin e pra si mesmo: eu venci de novo, mesmo sem energia amaldiçoada, mesmo contra esses 2. Vocês estavam errados sobre mim. Isso devia ter sido suficiente. Ele acabou com os 2 feiticeiros mais fortes que qualquer membro do clã Zenin. Ele já tinha provado de forma absoluta e completa que eles estavam errados sobre ele. Mas nunca foi o suficiente isso para preencher o vazio dentro do Toji. Ele já tinha provado para si mesmo, tinha ferido mortalmente o Gojo, provado que nem o mais forte estava fora do seu alcance, mas ainda assim não era suficiente. E por que você acha que isso aconteceu? Parece até que ele está buscando um pouco de validação ou conforto daqueles agentes. Será que ele não está procurando validação no lugar totalmente errado? Afinal, por que ele voltou para essa vida? A gente volta a isso em um momento, porque enquanto ele caminha, ele encontra o mais forte novamente. E até reconheceu que você estava vivo, por um pequeno descuido do Toji, o feiticeiro mais forte daquele cujo nascimento mudou o equilíbrio do mundo.
mostrou a sua maneira respeito ao Toji, mas ainda assim não era suficiente para o Toji. Ele não tinha razão lógica para ficar, mas ele queria a prova inegável, concreta, foda-se definitivo pro clã Zenin e para todo mundo que um dia o desprezou. Ele queria derrotar o cara que tinha tudo, que era abençoado, com uma técnica que fazia todo mundo olhar pra ele. Sinceramente, é compreensível, né? Em partes. É a coisa certa a se fazer? Não. Faz sentido ele arriscar a própria vida por esse orgulho? Nem um pouco. Mas dá pra entender. Se você passou a vida inteira desde jovem, sendo chamado de fracasso, diminuído e tratado como lixo, e tem a chance de mostrar pra essas mesmas pessoas que você é muito melhor do que elas, acho que, na real, todos nós iríamos querer. Lógico ou não, é essa a essência desse sentimento que eu acho que muitos de nós nos identificamos no Toji. Um cara com essa sede de vingança contra o mundo e louco pra provar que ele tá errado. É incrivelmente difícil lutar contra esse sentimento, mas se você não lutar, pode acabar perdendo a vida, como aconteceu com o Toji. Ele não estaria fazendo tudo isso se não estivesse tentando provar um ponto, se não estivesse tentando se autoafirmar. Isso é uma coisa se você usa como motivação do tipo ir pra academia, sabe? Mas distorcer a sua vida inteira só pra provar um ponto pra alguém, tipo perseguir uma carreira que você odeia só porque paga bem e você pode se exibir pros outros, isso pode nunca ser o suficiente. Você pode estar procurando validação no lugar totalmente errado. Então, enquanto ele analisa os movimentos do Gojo, Toji está convencido de que ele consegue lidar com o vermelho. Ele consegue lidar com o azul. Mas ele percebe algo estranho, algo incerto. E eu não acho que seja um aviso instintivo de que o Gojo tinha algo na manga. É mais eu não devia estar fazendo isso. Lutar contra alguém como o Gojo só pra provar um ponto é loucura. Mas ele simplesmente não conseguia se livrar da raiva que sentia do clã Zenin e do desejo de provar que todos eles estavam errados, ainda ali. Isso pra mim só mostra que nunca ia ter fim, como eu disse. Ele ter derrubado o Gojo e o Geto do jeito que fez já o colocava acima do clã Zenin. Mas ele tinha que ir além, e mesmo que ele vencesse o Gojo ali, ele teria que encontrar outra coisa. Simplesmente é algo que nunca acabaria, um sentimento que nunca seria preenchido. Então, o vazio roxo do Gojo o atinge. Enquanto ele está lá com metade do torso faltando, ele parece tão triste, não pela derrota, mas por si mesmo, por não ter superado algo que ele pensou ter deixado para trás. Quando a gente olha para esse painel, a imagem da sua esposa com seu filho é a única coisa que vem à mente dele, no seu último momento em vida. E é nessa lembrança que bate o arrependimento. Não pelo que ele viveu, mas pelo que ele poderia ter vivido. E de novo eu pergunto, o que você acha que ele voltou para essa vida? A gente sabe que a esposa dele morreu e que isso foi traumático para ele. Mas abandonar o filho por causa disso e voltar para a vida de assassino quando ele era feliz antes? De acordo com o perfil dele, no volume 9, ele escapou e se acalmou enquanto a esposa estava viva. Mas assim que ela morreu, foi isso que aconteceu. E dá pra ver como depois de algo assim, todos os seus padrões de pensamentos negativos voltaram com tudo. Tanto que a gente descobre que ele foi vender o Megumi pro clã depois, alegando que eles tratariam o Megumi melhor do que tratavam ele. E foi uma mudança bem repentina, porque ele até tinha escolhido um significado pro nome do filho. A única explicação que eu tenho é que ele se sentia tão sozinho e tão indigno que achou que o clã Zenin seria um lugar melhor pro filho dele no final. Ele pensava que, pelo Megumi ter energia amaldiçoada, ele seria capaz de se virar melhor do que ele. A gente não sabe quanto tempo depois da morte da esposa dele que ele tomou essa decisão, mas evidentemente não foi muito tempo. Mas o ponto é que o Toji resolveu desistir de tudo depois que a esposa dele morreu. Ele voltou a ser frio e sem coração. E no leito de morte, ele se arrepende completamente. Ele se importa com o filho, ele não quer que o filho cresça no clã Zenin, mas já é tarde demais. Tudo que ele pode fazer nesse ponto é esperar que o Gojo interfira na venda, desejando ter ficado mais tempo com o filho, desejando não ter cedido aquele impulso de lutar por orgulho. Um tempo depois, o Toji volta à vida, lutando puramente por instinto, como um fantoche de carnificina que persegue os mais fortes. Uma observação interessante aqui é que o nome que a velha diz é especificamente Toji Zenin e não Fushiguro. E eu sei que é só porque esse é o nome dele de nascença, mas eu também acho que a gente viu o lado Zenin dele.
E essa luta contra o Dagon realmente mostra o quão forte ele é. A gente já sabia que ele era um monstro pela luta contra o Gojo, mas durante aquela luta era meio difícil de avaliar o quanto o cansaço do Gojo o afetou, e o quão mais fraco ele era quando adolescente. Mas aqui a gente vê simplesmente o Toji esmagando o grau especial com que outros 4 que estavam lutando antes dele tiveram muitas dificuldades. Ele para um momento para decidir qual seria seu próximo alvo antes de atacar o Megumi, uma velocidade que, segundo o Megumi, rivaliza e potencialmente até excede a do Rei das Maldições. A gente não precisa passar pela luta inteira, mas o Megumi não consegue fazer nada além de correr. E ver Megumi de perto foi o choque suficiente que o Toji precisava para recuperar o controle, mesmo que por um momento. E a única coisa com que ele se interessa é saber qual é o sobrenome do filho dele. Esse foi o primeiro pensamento dele, depois de recobrar a consciência. E depois que ele descobre que o Gojo impediu o filho dele de ser vendido, que a última aposta que ele tinha deu certo, é o suficiente para ele. Ele não diz pro Megumi quem ele era ali, o que eu imagino que significava que ele não achava que Megumi gostaria de saber. Mas ele sabe que o filho dele estava bem, e era isso que realmente importava para ele. Esse tipo de mentalidade que o Toji teve contra o próprio clã é algo que acontece e algo que te impulsiona a ir mais longe, no que quer que você esteja buscando. Eu não acho que tenha muito problema, porque você provavelmente vai superar isso, naturalmente, desde que você não esteja em circunstâncias extremas como o Toji. Eu acho que viver a vida inteira como esse espectro vingativo, distorcer todo o seu caminho para provar que alguém estava errado sobre você, é algo que você vai acabar se arrependendo, do mesmo jeito que o Toji se arrependeu.